E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, a gente aprendeu então como é que estrutura a princípio uma petição de uma ação de procedimento comum. A princípio, como eu te falei, a gente vai treinar várias outras, né? Definimos que são 4 pedidos que estão no artigo 319. Então, o pedido de citação do réu, procedência do pedido, produção de prova e o artigo 85 que a gente remeteu, condenação de custas em custas e honorários. Depois a gente pede, manifesta o interesse na audiência e atribui valor à causa. Beleza. Só que, em algumas situações, existe uma urgência do autor em obter o provimento jurisdicional. Essa urgência, ela pode se dar de forma a garantir que a administração pública tenha um dever de acautelar esse resultado prático, ou que tenha o dever de adiantar a decisão final do processo. Então, para começar, é importante que você entenda que é possível que seja requerida uma tutela de urgência no bojo das ações de procedimento comum. Abre lá o artigo 300 do CPC, pode marcar ele, né, grifar ele, mas depois de grifar do artigo 300, eu quero que você preste atenção aqui em mim. A tutela de urgência pode ser cautelar ou antecipatória. Então, existem 2 situações diferentes. Em ambos os casos, o poder público, o particular, tem urgência em evitar um prejuízo pela demora do processo. Os requisitos para a tutela de urgência são os mesmos, fumus boniuris e periculo in mora. Agora, o artigo 300 do CPC fala, no lugar de fumus boniuris, você encontra probabilidade do direito. A probabilidade do direito é justamente o fumus boniuris. E o periculo in mora, a gente vai chamar de perigo de ineficácia, perigo de ineficácia da medida lá. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, nós temos a probabilidade do direito, que é o fumus boniuris, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que é o periculo in mora. O fato é que eu, comprovando os 2 requisitos, que existe uma fumaça do bom direito, uma probabilidade do direito, e que existe um perigo na demora, né, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão da demora. Se eu comprovo os 2 requisitos, eu posso requerer uma tutela de urgência. Então, todas as vezes que a questão trouxer para vocês uma situação emergencial em que haja perigo, você pode pleitear a tutela de urgência. Essa tutela de urgência, ela pode ser antecipatória ou ela pode ser cautelar. A cautelar é menos comum nas provas de vocês. Na verdade, nunca caiu, tá? Só para você saber, na cautelar, você não quer antecipar os efeitos da tutela. Você quer só resguardar a possibilidade de a decisão final não conseguir ser cumprida. Então, você está pedindo dinheiro, aí você pede em cautelar que bloqueie as contas. Você está pedindo um determinado bem, você pede em cautelar que torne esse bem indisponível. Ou seja, você não antecipa os efeitos da tutela. Você não recebe o dinheiro, não recebe o bem, não antecipa nada. Mas você assegura que o sujeito não suma e, no final das contas, o seu direito se perca. As cautelares, elas são menos comuns, como eu te falei, na prova de administrativo. É possível, mas para a gente vai ter que se dedicar na outra hipótese de tutela de urgência. Essa acontece todo o tempo, as provas de administrativo cobram ela muito, que é a tutela de urgência de caráter antecipatório. Ou seja, são situações de urgência em que o Estado, o particular, quer antecipar os efeitos da tutela final. Ou seja, eu quero que anule o ato. Então, em tutela de urgência, eu peço que o ato fique suspenso para que ele não produza efeitos enquanto o processo estiver em curso. Ou seja, o efeito da decisão final é qual? Anular o ato. Anula o ato, ele deixa de produzir efeitos. Na antecipatória, eu peço para antecipar os efeitos dessa tutela. Eu não antecipo a tutela, porque a anulação do ato não é feita, mas suspende o ato. Quando suspende o ato, os efeitos da tutela final começam a acontecer. Então, essa tutela de urgência, ela não pode ser satisfativa, ou seja,
não é possível que na tutela de urgência ele anule o ato, porque se você satisfaz o pedido final, o processo está concluído. Então essa tutela de urgência não é satisfativa, ela só antecipa os efeitos da decisão final. Se eu quero anular um ato, em tutela de urgência eu quero a suspensão do ato, né? Se eu quero que ele não faça alguma coisa, em tutela de urgência eu peço que ele não faça ainda, até o processo acabar. Enfim, a ideia é de que nessa tutela de urgência eu posso requerer a antecipação dos efeitos da tutela. Como eu disse a vocês, ela não pode ser satisfativa. Então, essa tutela de urgência não pode te entregar dinheiro, por exemplo, porque nesses casos eu estaria satisfazendo o resultado prático do processo. Ele quer uma indenização, aí em tutela de urgência eu te antecipo o dinheiro. Acabou, ele sumiu. Não faz sentido. Então essa tutela de urgência ela não pode ser satisfativa. Ela antecipa os efeitos da decisão final, mas ela não satisfaz o seu requerimento final. Então, essa tutela de urgência vai estar presente todas as vezes em que você verificar que existe uma situação de urgência no processo. Fumus boniuris e periculum mora, ou seja, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na dúvida, peça a tutela de urgência quando quiser anulação de atos. Porque se não pontuar, eles não vão despontuar. Então, estou na dúvida, será que existe urgência? Na dúvida, peça. Normalmente, haverá. Agora, em ações indenizatórias, em regra, não há tutela de urgência, porque ela seria satisfativa, né? Aquilo que eu disse a vocês. Se você satisfaz o resultado prático do processo, já não tem mais o que ser feito. Pode haver uma tutela de urgência em ação indenizatória? Pode, para arcar com o custo de um hospital, uma coisa assim, mas não é muito comum. Então, ações indenizatórias, em regra, você não vai requerer a tutela de urgência e nas ações anulatórias ou obrigação de fazer, em regra, você, na dúvida, pede a tutela de urgência. Tá na dúvida se há urgência? Pede a tutela de urgência, tá? A doutrina de processo civil costuma dizer uma coisa que eu acho sensacional. O ônus da demora no processo é do autor. Isso, enquanto o processo demorar, quem sofre o ônus dessa demora é o autor. Para o autor é péssimo. O processo vai demorando, ele não vai recebendo o que ele quer, então o ônus da demora é dele, do autor. No momento em que o Estado, o juiz, antecipa os efeitos da tutela, o ônus da demora passa a ser do réu, porque o autor conseguiu satisfazer a princípio o que ele precisaria enquanto o processo está em curso. Então, houve um ato de demissão, por exemplo. Eu quero anular o ato de demissão. Eu quero anular porque eu não posso ficar sem trabalhar, né? Sem ganhar dinheiro. Então eu quero anular. Enquanto o processo demorar e eu não estiver lá prestando serviço sem ganhar dinheiro, o ônus é meu. Aí eu faço o seguinte, em tutela de urgência, eu peço que suspenda o ato de demissão. Aí o que acontece? Durante o processo, eu volto a trabalhar. Isso pode ser que no final eu seja demitido mesmo, mas o ato de demissão fica suspenso enquanto o processo está em curso. Então eu não estou sem ganhar dinheiro, não estou na miséria. O ônus da demora passa a pertencer ao réu. Então a ideia é essa. Eu peço uma tutela de urgência, suspendo os efeitos do ato que eu quero anular e depois eu peço anulação em pedido final. Todas as vezes, a gente vai treinar, mas todas as vezes que houver uma situação que na questão demonstre que há urgência, a gente vai pedir a tutela de urgência, tá? O CPC criou uma novidade que não é tão uma novidade assim, mas positivada assim. No artigo 311, se criou as situações de tutela de evidência. Ou seja, são situações em que você pode pedir a antecipação dos efeitos da tutela sem urgência. O seu direito é tão evidente, mas tão evidente, que vale a pena inverter o ônus da demora. Ou seja, é tão evidente que o Estado vai te resguardar até que o processo seja julgado. Então você pede uma tutela de evidência. Antecipam-se os efeitos da tutela diante da evidência do seu direito. Depois, no final do processo, pode ser que mude a coisa. Mas por enquanto, seu direito é evidente. Pessoal, a tutela de evidência também não é muito comum na prova de administrativo, nunca caiu, mas só vai interessar para vocês se a questão lhe trouxer alguma das hipóteses específicas do artigo 311. Se ela disser que houve abuso do direito de defesa, isso é, olha aí, 311, inciso 1. O inciso 2 fala, se as alegações de fato
tiverem comprovada documentalmente ou houver tese firmada em caso repetitivo ou súmula vinculante, caso repetitivo ou súmula vinculante, e o 3 não interessa, que é contrato de depósito, ou se houver uma prova documental suficiente em que não haja dúvida razoável. Então, são 3 hipóteses do artigo 311 que interessam para a gente. Nós só vamos requerer a tutela de evidência se a questão disser expressamente alguma dessas 3 hipóteses. O artigo 311, inciso 1, 2 ou 4. Somente assim, tá? Senão a gente não pede. Em regra, a gente não vai pedir. A regra é que a gente ou pede a tutela de urgência porque existe uma situação de urgência ou não pede nada. A tutela de evidência também não pode ser satisfativa, assim como a tutela de urgência. A intenção é antecipar os efeitos da tutela, mas ela não é satisfativa. E você só vai requerer a tutela de evidência se a questão disser que houve abuso do direito de defesa, disser expressamente que as alegações estão comprovadas por caso repetitivo ou súmula vinculante, ou que existe uma prova documental que ninguém é capaz de opor uma dúvida razoável. Então, ou a questão traz expressamente uma das hipóteses do artigo 311, ou você não pede tutela de evidência. Se preocupe muito com ela, não. A gente vai treinar aqui uma questão de tutela de evidência ao longo das aulas, só para você ter a sensação de ter feito. Mas a tutela de urgência é o calo no pé de vocês. Ou seja, são as peças que normalmente são cobradas, situações em que o Estado tem que adiantar o provimento da tutela jurisdicional para evitar prejuízo. Então, urgência, prejuízo, perigo de dano, é sempre o que você vai ter que comprovar se você quiser requerer uma tutela de urgência. Tranquilo? A entrada dela é bem simples. A tutela de urgência, que é o que vai interessar para a gente, ela entra depois dos fatos e antes do mérito, tá? Tem gente que bota na petição inicial a tutela de urgência antes dos fatos. Tem gente que bota depois do mérito. Não tem problema nenhum. Isso não é uma regra obrigatória. Eu gosto de fazer a petição na ordem que ela vai ser lida. Eu acho que primeiro o juiz lê os fatos, sabe o que está acontecendo. Depois ele analisa a tutela de urgência, para depois ele analisar o mérito, tá? Então, a gente vai fazer assim. A gente vai ter os fatos. Depois dos fatos, a gente abre o tópico da tutela de urgência. E depois a gente parte para o mérito. Obviamente, nos pedidos, que nós tínhamos 4 pedidos, né? Vou lembrar vocês, citação do réu, procedência do pedido, produção de prova e condenação em custas e honorários. Quando houver tutela de urgência, a gente vai ter que inserir esse pedido da tutela de urgência aqui. Então, a gente vai pedir a suspensão do ato, a tutela de urgência vai ter que entrar. Então, ao invés de 4 pedidos, ficaremos com 5 pedidos. E é claro que o pedido da tutela de urgência fica antes do pedido final. Ou seja, antes de eu pedir a procedência do pedido com a anulação do ato, eu peço a suspensão do ato. Ou seja, a concessão da tutela de urgência para que o ato seja suspenso, tá? A gente vai treinar aqui agora. Mas, para começar, toda vez que houver uma situação de urgência, você vai abrir um tópico da tutela de urgência depois dos fatos e vai abrir um pedido a mais, que é o pedido da tutela de urgência, tá? Vamos treinar? Ó, eu quero que você abra o material de vocês na questão 21, e aí a gente vai treinar isso junto. O estabelecimento de Antônio, um lava-jato, foi interditado por ato do diretor de determinado órgão de fiscalização ambiental do Estado, sob o fundamento de que estaria ultrapassando o limite máximo de ruídos permitido para o exercício da atividade. Segundo aquela autoridade, o referido limite teria previsão em legislação estadual que previa, além da interdição, a possibilidade de se aplicar a sanção de advertência e até mesmo a concessão de prazo para o adequado tratamento acústico pelo dono do estabelecimento. Inconformado por não ter sido notificado para participar do ato de medição sonora, realizado em local diverso do lugar em que se situa o estabelecimento, por não ter tido a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa,
e principalmente porque as atividades do Lava Jato vinham sendo exercidas havia mais de 15 anos no mesmo local, Antônio procurou o auxílio de profissional da advocacia, ressaltou que teria interesse na realização de perícia judicial com a intenção de demonstrar que o auto de infração é ilegal. Considerando essa situação hipotética, na qualidade de advogado consultado por Antônio, proponha com a devida fundamentação a medida judicial cabível para sobrestar os efeitos do auto de infração que interditou o estabelecimento e permitir o imediato funcionamento da atividade. A situação de urgência está clara aqui, né? Ele quer o imediato funcionamento da atividade. Então, a gente está diante de uma situação emergencial. O Lava Jato não está podendo exercer a atividade e, por isso, não está oferindo lucro. Esse Lava Jato vai fechar. Então, você vai fazer... Não pode ser mandado de segurança, porque o seu cliente disse que quer que seja realizada uma perícia judicial. Então, a necessidade da perícia judicial exclui o mandado de segurança. É só por isso, né? A gente lembra que, primeiro, a gente vai verificar se é o caso de habeas data. Não é. Não se trata de direito à informação. Eu remeto vocês à aula, ao bloco 4 lá da aula inaugural, que a gente fez esse estudo de cabimento das ações. Então, primeiro a gente verifica se cabe habeas data. Não, não cabe. Aí a gente verifica se vai caber mandado de segurança. Não, por que não? Porque para caber mandado de segurança, primeiro, tem que estar dentro do prazo decadencial de 120 dias, ok, isso foi respeitado. Precisa não querer indenização de valores anteriores, está ok. Não é ato comercial, não cabe recurso com efeito suspensivo e não é lei em tese. Então, os 5 primeiros requisitos foram cumpridos. Mas para ser mandado de segurança, a prova tem que ser pré-constituída, ou seja, prova documental. E no caso aqui, o seu cliente quer a realização de perícia no mandado de segurança, não cabe dilação probatória, pericial, testemunhal. Então, se ele quer perícia, a gente vai ter que partir para a via do procedimento comum. Não é possível requerer essa perícia por meio do mandado de segurança, né? Então, vamos montar a nossa peça. O autor da ação é o Lava Jato. Não é Antônio. Gente, Antônio te procurou porque o Lava Jato não sabe procurar as pessoas, né? Obviamente. Mas o autor, né, quem está sendo prejudicado pelo ato, é o Lava Jato. O réu é o Estado. A questão não fala qual Estado, né? Deixa eu só confirmar aqui. Lava Jato, fiscalização ambiental do Estado. A gente não sabe qual é. O réu é o Estado. A competência, a regra geral, Justiça estadual, porque para ser Justiça federal, teria que estar em uma das hipóteses do artigo 109, inciso 1 da Constituição, ou seja, teria que estar como réu ou autor, União, autarquia federal, empresa pública federal ou fundação pública federal. Não é o caso, a competência da Justiça estadual. Pedido. Primeiro a gente vai pedir a suspensão do ato em sede de tutela de urgência, e depois a gente vai requerer a anulação do ato que interditou o estabelecimento. Então, o que eu quero é anulação, mas na tutela de urgência eu vou pedir que se suspenda o ato para garantir já o imediato funcionamento da atividade. Então, enquanto o processo não termina, a atividade pode voltar a funcionar. E causa de pedir, fundamentação jurídica. Aí é o que você tem que começar a fazer, né? Começar a pesquisar. Você vai abrir a questão. Você não vai abrir o código e começar a achar que as coisas vão aparecer na sua cabeça. Não. Você vai abrir a questão e ver o que é que teve de errado. Aí você encontra, primeiro erro, ausência de contraditório, devido processo legal, né? Então você pode começar dizendo que desrespeitou-se a garantia do contraditório e da ampla defesa, e também a ausência de devido processo legal. Tá? Então, a gente tem aqui uma violação aos artigos 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal. Não houve o respeito ao contraditório e à ampla defesa, e também não se respeitou a garantia de devido processo legal. Então não foi instaurado um processo administrativo regular, no qual se garantisse ao particular o direito de contraditório e ampla defesa. Isso não foi respeitado, né? Daí, a minha segunda argumentação é a violação ao princípio da proporcionalidade. Porque a questão dizia
que ele funciona há 15 anos, sem nunca ter sofrido pena nenhuma, e dizia que foi a primeira vez que ele estava extrapolando o limite máximo de ruído, e que a lei estadual, que previa a pena de interdição, também previa outras penas, inclusive a concessão de prazo para adequado tratamento acústico. Então não é proporcional que o sujeito que nunca sofreu penalidade nenhuma, porque extrapolou um pouco o limite de ruído, seja punido automaticamente com a interdição. Então existem penas mais adequadas nesse caso. Então, em respeito ao princípio da proporcionalidade, de acordo com a gravidade da infração, deveria ter se seguido uma lei, a lei estadual, para primeiro garantir uma aplicação de pena de concessão de prazo, para que ele fizesse o adequado tratamento acústico no espaço, ok? Pronto. Então, a violação ao princípio da proporcionalidade e a violação ao contraditório e ampla defesa são os dois argumentos que a gente apresentaria aqui nessa peça. Você viu que só princípios. De vez em quando vem umas peças com bastantes princípios. Eles gostam muito de princípios nas bancas de vocês, tá? A FGV faz bastante questão com princípios. Vamos lá? Vamos começar a fazer. Montada a peça, esquema montado. A gente vai começar. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho, vara da Fazenda Pública, da comarca, 3 pontinhos, no estado, 3 pontinhos. Então, juiz de direito, da vara da Fazenda Pública da comarca, no estado, né? A gente sempre sabe que quando é justiça estadual, a gente endereça dessa forma, para a comarca do estado. Daí pula uma linha, 10 linhas, pula mais uma e começa. Lava Jato, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal, vem por seu advogado infrafirmado, com procuração anexa e endereço profissional na rua tal, onde serão doravante encaminhadas as intimações do feito, propor. Já volto para a gente preencher. Vamos reler aqui primeiro. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho, vara da Fazenda Pública da comarca, 3 pontinhos, no estado, 3 pontinhos. Pulei uma linha, 10 linhas, pulei mais uma. Lava Jato. Agora a gente vai qualificar uma pessoa jurídica, né? A gente sempre estava qualificando o autor como pessoa física. Sempre não, a gente só tinha feito uma peça. Lava Jato. Pessoa jurídica, direito privado, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal, vem por seu advogado infrafirmado, com procuração anexa e endereço profissional na rua tal, onde serão encaminhadas as intimações do feito, propor ação anulatória. Eu lhe disse que o nome da ação era o nome do pedido, né? Qual o pedido que a gente tem aqui? Na verdade, aqui a gente tem 2 pedidos, a anulação e a tutela de urgência. Então, a gente vai colocar a ação anulatória com pedido de tutela de urgência. Então, ação anulatória com pedido de tutela de urgência em face do Estado, 3 pontinhos, a gente não sabe qual é o estado. Pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir.
Então, a gente vai propor uma ação anulatória com pedido de antecipação de tutela, com pedido de tutela de urgência. É uma tutela de urgência antecipatória, né? A gente vai colocar o nome dos pedidos e isso é o nome da ação. Vamos só reler aqui rapidinho que eu vou para o cabimento, como sempre. Então, ficou: excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho vara da Fazenda Pública da comarca 3 pontinhos no estado 3 pontinhos. Pulei uma linha, 10 linhas, pulei mais uma, Lava Jato. Pessoa jurídica de direito privado, CNPJ tal, endereço eletrônico com sede na rua tal. Vem, por seu advogado infrafirmado com procuração anexa e endereço profissional na rua tal, onde serão encaminhadas as intimações do feito, propor ação anulatória com pedido de tutela de urgência em face do Estado, 3 pontinhos, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ, endereço eletrônico com sede na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir, tá? Então, basicamente, o modelo que a gente já está acostumado. No livro, eu até te indiquei esse livro, né? Lá na aula inaugural. Esse livro tem todos esses modelos também e tem outros casos concretos. A gente vai trabalhar muitos casos em sala, então vai variando um pouquinho de acordo com o tempo que você tem. No livro você tem direito material para reestudar, assistiu a aula, depois estuda, e no livro tem mais modelos, mais casos, ou seja, você terminou todos os casos da aula, tem mais casos, tá? Não tem problema. A ideia é treinamento mesmo, o raciocínio é esse. Vamos lá. Terminou os fatos e fundamentos a seguir? Cabimento. Aqui, mesma coisa que a gente já está acostumado. Do cabimento. Acostumado que a gente só fez uma, mas vai se acostumar. Do cabimento. Aí é cabível. Apresente ação de procedimento comum com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Civil, por se tratar de requerimento de anulação de ato ilícito, sendo necessária a realização de prova pericial. Eu coloco essa questão da prova pericial só para deixar claro, né? Embora isso não seja necessário, mas eu deixo claro a razão pela qual eu não optei pelo mandado de segurança. Não precisa. Na verdade, o cabimento da ação não depende da demonstração do não cabimento de outra ação, tá? Mas, como a gente não está fazendo, é muito importante todo o tempo que você se lembre que você não é um advogado defendendo um cliente. Você é um candidato, né? Um aluno, sendo testado numa prova. Então, o que você não colocaria na vida real, né? Eu não preciso dizer justificar o juiz porque eu optei pela via ordinária. Mas aqui não é um juiz, é uma banca examinadora, tá? E você não é um advogado ainda. Já vai ser rapidinho, não vai demorar muito tempo não. Mas ainda não é. Então, nesse momento, o que você está fazendo é uma petição inicial, de prova. É por isso que eu digo assim, não adianta inventar um monte de informação, né? Não adianta tentar convencer ninguém. Você tem que fazer uma peça tecnicamente correta. O que interessa aqui, a nossa meta é o espelho da GV. Então, o que interessa a gente é ver como a Getúlio Vargas pode colocar essa matéria no espelho dela para pontuar para você. Então, todo o tempo, o que a gente fica aqui é simulando o espelho. Então, não importa como ficaria quando você for advogado, isso não é relevante, tá? Então, vamos fazer isso. É cabível. Apresente ação de procedimento comum, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Civil, por se tratar de requerimento de anulação de ato ilícito, sendo necessária a realização de prova pericial. Isso é feito aqui, para dar deixa ao examinador, mostrar a ele que eu estou optando pela ação de procedimento comum diante da necessidade de perícia. E aí, com a necessidade de perícia, eu não posso partir para as vias ordinárias, ou para o mandado de segurança. Eu tenho que partir para as vias ordinárias, para a ação de procedimento comum, tá? Depois do cabimento, fatos, tutela de urgência, mérito e pedidos. Já volto para a gente fazer isso juntos, tá?
sai daí não, rapidinho.